Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. A última das conversas desse ciclo, né? Então, eu sempre gosto de começar com alguns agradecimentos formais, né, ao SEDAC e tal. E hoje eu queria alongar eles um pouquinho e falar das pessoas que estiveram mais diretamente envolvidas aí com o projeto como um todo, assim, né? Então, primeiro, assim, acho que sempre é importante, né, lembrar e ressaltar que esse projeto foi financiado pelo FAC, né, pelo Fundo de Apoio à Cultura, do SEDAC e RS. Então, agradecer a eles, sem eles isso não seria viável, né? Eu queria agradecer muito também a Morgana e a biblioteca como um todo, né? A instituição biblioteca. Hoje a Morgana está envolvida com esse outro evento também que vai estar acontecendo ali no Salão Morisco. Normalmente essas conversas aconteciam lá, mas hoje a gente veio para cá e vai ter uma outra perspectiva, assim, né, do papo, assim. E a biblioteca pública do Estado foi muito incrível, muito imprescindível nesse processo todo, assim, né? Não só por esse local incrível que ela é e por ter recebido tão bem os trabalhos, assim, como foi, mas pelo espaço, pela boa vontade, pelo acolhimento, assim, sempre fui, desde a primeira conversa, toda a equipe foi muito acolhedora e receptiva, e também sem eles não teria saído esse projeto. Queria agradecer também a Germana Conrad, que fez a produção executiva, me ajudou na produção e fez a expografia. Então também, né, aqui, como essas coisas estão colocadas aqui, tem uma grande mão dela. A Rafa, Dona Dulce e a Dona Flor, que ajudou muito na divulgação e fez toda a assessoria, né, para que esse projeto chegasse no maior número de pessoas possíveis. O Calma Lab, aqui na figura sempre presente do Léo Calbelli e do Vicente Cacuchansky, que fizeram esse vídeo que está aqui, né, foi em parceria com eles, então aqui também acompanhando e fazendo todo o registro dessas conversas. A equipe que ajudou na montagem, na produção em si, né? Então o Nelson Azevedo, que me ajudou a colocar todos esses trabalhos aqui na montagem. A Fake Cenografia, na figura do André e do Daniel, que fizeram, né, os materiais cenográficos aqui de iluminação e os materiais para conseguir transformar essas mesas em materiais expositivos. O Anilton, que fez a luz, a Grafset e a Versus, né? A Grafset é uma gráfica que produziu esse livro, né? Produziu o Desmontagem, e a Versus fez a impressão tanto dos trabalhos lá de cima, das conchas do monte, quanto dos trabalhos ali das folhas, né? Queria agradecer muito as pessoas que estiveram comigo nessas conversas. Hoje a Cláudia Caíme está aqui, e pela disponibilidade, por ampliar, né, esses elementos que eu coloquei aqui na biblioteca e trazer e levar eles para outros lugares, né, que eu não tinha imaginado durante essas conversas. Ao Cristiano Baldi, que foi o primeiro a falar comigo, Edu Veras e o Jailton Moreira. Queria também, né, agora já passado um pouco de tempo, mas é sempre importante lembrar que boa parte desses trabalhos foram desenvolvidos durante o meu mestrado em Poéticas Visuais, na URGS, né? Então, agradecer mais uma vez a um espaço público, né, a universidade pública, e a CAPES, porque eu também fui bolsista durante esse tempo, né, a gente vendo
que todas essas coisas estão sendo cada vez mais vilipendiadas, aí com eventos bem próximos de nós agora, né? E queria agradecer muito a vocês que estão aqui hoje e as pessoas que vieram em outros momentos, em outras conversas, ou que vieram ver esses trabalhos, porque a gente, né, assim, faz trazer esses trabalhos a público sempre trazem assim uma certa expectativa de um tipo de conversa, de um tipo de interação, e foi muito além da minha expectativa, assim, né? Para onde foram essas conversas, para onde foram o contato com as pessoas, ainda mais, né, sempre lembrando, dentro de um momento de pandemia e de, né, assim, uma reabertura muito lenta e gradual que a gente vai achando que vai acontecendo. E então vocês estarem aqui um dia como hoje, num momento assim, é muito importante para mim. Eu queria agradecer muito a todo mundo, agradecer de novo a Cláudia, as pessoas que participaram, né, das conversas, assim, sempre cada uma participou a seu modo da construção dos trabalhos também, né? E a Cláudia eu conheci dentro da URGS, numa cadeira, que era inicialmente uma cadeira da Tânia Galli. E claro, naquele momento a gente tinha muito um contato muito mais voltado a textos e um lado mais teórico, que não estava diretamente, e principalmente naquele momento não estava diretamente implicado nos trabalhos, né? Então, assim, uma cadeira, a gente falou muito de Walter Benjamin, e era um autor que eu tinha pouca familiaridade, né? Na época, já conseguia, assim, vislumbrar algumas coisas de relações que já me interessavam, assim, né? Uma certa ideia de tipo de historiografia, né? Ou de narrativa, de entender, assim, esse fio a história como um fio não como um fio linear, e como essa convivência de várias temporalidades. Isso era uma coisa que já me interessava, assim. Mas ali começaram a ter várias reflexões e vários, né, contatos, assim, de pensamentos. A Cláudia foi me acompanhando até a banca, né, e foi parte da banca da defesa da dissertação, e hoje está aqui num ambiente ainda mais público, digamos assim, né? Num ambiente que não está mais descolado da academia, não para não dizer mais público, né? Então é isso, assim, acho que a gente, passado, né, esse primeiro momento de introdução geral, acho que a gente começa o nosso papo. Conversar um pouquinho. Eu também tenho que agradecer, né? Não vai me deixar. Claro. Eu fiquei pensando que palavra usar, né? Porque a coisa da palavra ela é super importante. É uma honra. Eu pensei, não é uma honra, porque honra é uma palavra tão carregada, assim, de uma coisa institucionalizada, né? Que não está ligada à honra. Depois você fala, eu estou muito agradecido. Mas agradecido é uma palavra que eu tenho, assim, não gosto de usar, porque ela me remete para autoajuda. Eu também não gosto da palavra gratidão nesse lugar. Então, acho que a palavra que eu queria usar é eu estou feliz. Assim, eu estou feliz de estar aqui, estou feliz de estar pela oportunidade de voltar a conversar com o Marcelo e o trabalho dele. Estou feliz de estar aqui com vocês, porque faz 2 anos e tanto que eu não estou num público, é sempre no computador, assim, toda a relação que a gente estabelece, né, é no computador, então é muito bom estar na presença de vocês. Obrigada, Marcelo, pela oportunidade da presença. Hoje ela é importantíssima. Isso foi uma coisa que a gente, acho que assim, foi bem recorrente, né? A Hélida já é repetente nas conversas,
que a gente está muito, várias vezes eu falei assim, a gente está reaprendendo a fazer isso, assim, né? Voltar a falar em público, falar com mais pessoas ao mesmo tempo, assim, né? É uma coisa... É até estranho, assim, causa um certo estranhamento, não? E tem uma coisa legal aqui que quando tu falavas, fiquei pensando que o Seu Viajante numa Noite de Inverno, ele começa com o personagem indo na livraria comprando um livro que se chama Seu Viajante numa Noite de Inverno. E o livro termina como o leitor e a leitora casados, na cama, e eles começam a ler um livro que se chama Seu Viajante numa Noite de Inverno. Então o livro começa e termina com o mesmo livro. E eu fiquei pensando assim que legal essa coisa da gente ter começado a nossa conversa em torno do teu trabalho lá na banca e agora tá aqui de novo, né, nesse lugar de uma recorrência. Sim. Num outro trabalho completamente diferente daquele que eu tinha visto naquele momento, assim, que esse espaço recriou e Sim. Tem tudo a ver com o que tu faz. Eu acho que talvez aí seja uma das coisas que a gente falou e que falou um pouco assim em outros momentos, e eu achei muito importante, acho que talvez seja uma coisa pra gente falar um pouco agora, assim, né? A gente, só também, assim, né, dando uma retomada no trabalho como um todo, assim, né? Essas 6 séries de trabalhos envolvem esse livro do Calvino, que é o Seu Viajante numa Noite de Inverno, né? Eles partem desse livro como uma espécie de centro evanescente, ou de disparador, ou de faísca, assim, né? E ficam circundando esse livro em momentos, às vezes, mais próximos, mais diretamente ligados ao livro, assim, né, evidentemente mais ligados ao livro, por exemplo, com o filme, esse que está aqui, né, agora ele está sem som, mas ele é um filme de leituras de trechos do livro, né, que vão se encadeando a partir de um mecanismo de escrita, né, assim, então eu identifico trechos que tem 2 palavras iguais, né, a mesma palavra em 2 trechos, e uso essa palavra como uma cola, assim, né, como um ponto de inflexão entre 2 trechos. Então, lá eu tenho uma frase no capítulo X que diz bababá, bababá, leitor. Eu leio essa frase até o leitor e começo a ler uma outra frase de um outro momento do livro que tem leitor ali, e vou encadeando isso até ter um filme, né, até ter um vídeo que é cíclico dessas leituras e que costura uma outra narrativa, uma outra leitura dentro do texto, assim, né? Então, em alguns momentos esses trabalhos estão muito próximos do livro, em outros momentos essa ligação é mais rarefeita, como nesses cadernos aqui, né, que são feitos a partir de uma espécie de catalogação das cores, né, de determinado momento, assim, no tempo e espaço, né? Então, assim, eu paro com uma grade, que é sempre a mesma, identifico um momento que me interessa, assim, né, uma vista que me interessa em termos de cor, e vou passar a registrar essas cores até que eu chegue a um resultado, assim, que eu acho que tem uma correspondência, né, uma ligação entre esses 2 momentos. E aí depois eu anoto as coordenadas geográficas, né, assim, coordenadas do GPS, de fato, com data e hora. Então, assim, isso está ligado ao livro de uma forma muito mais vaga, né? O trabalho se chama vaga. E de uma leitura talvez muito mais profunda. E de uma... do livro. Assim, né? Ele tem uma relação que é muito menos mais dessa relação com a paisagem, dessa relação com uma ideia de como apresentar algo de uma forma não direta, né? Assim, então essa paisagem que se dá por uma série de pontos ou de índices, assim, né, que ligam ela à paisagem original, uma certa ideia de paisagem nublada que tem dentro do livro, né? Marcelo. Oi? Em que local você saber se ela interessa ou não? Que local? Foram vários lugares, é como se fosse um caderno de viagem, assim, o primeiro deles é tipo de 2006,
E o último das pinturas é do dia anterior à exposição abrir, assim, né? Então eu tava com esses cadernos em casa ainda e vou fazendo, vou me deslocando, levando esse caderno e vou fazendo essas anotações. Então é uma espécie de um caderno de viagem, assim, de fato. Fica interessante porque eu, quando li o teu trabalho, não só esse, mas todos os teus trabalhos de repetição, assim, eles trazem para mim um elemento que tem muito presente no livro, na minha leitura do livro, quem sabe, né? Para quem não sei se vocês já leram o livro, assim, conhecem, então não precisa estar repetindo a história, né? Mas o livro, ele faz um jogo entre aquilo que a gente pode chamar de uma estrutura narrativa e, né, de recompor uma estrutura narrativa na ordem de uma perspectiva bem tradicional da estrutura narrativa que propõe para nós um início. O início sempre apresenta um espaço, um tempo, um personagem e uma situação conflituosa. Aí a narrativa desenvolve o conflito até chegar no momento de clímax para a gente ter um desfecho, né? Então, isso seria uma estrutura de narrativa bem tradicional. E essa estrutura, ela tende a se repetir na maior parte das narrativas, porque ela seria assim uma espécie de grade que está presente em todas as narrativas, né? Só que cada narrativa é diferente. Então, a tua luz, a tua captura, né, do instante de leitura, né, traz também esse elemento da narrativa enquanto essa grande história que vai se recompondo, e se refazendo, mesmo quando ela está numa estrutura aparentemente fixa, né? Mas, ao mesmo tempo, o livro do Calvino e o teu trabalho, acho que faz isso também, né? Desfaz isso, assim. Toma a estrutura, né? Mantém a imagem, mas desfaz a estrutura, assim. Então, o Calvino também faz esse jogo de não levar a narrativa até o fim, né? Deixar nós sempre em suspenso, sempre em suspenso. Mesmo que dentro de um modelo, deixa em suspenso. E aí fragmenta, né? Fragmenta, e aí você também explora isso. Acho que tem esse lugar, assim, do teu trabalho, que é uma captura do livro, que não é de uma evidência tão imediata, assim, mas que está... Estou num lugar que eu acho que não, mas... Não, perfeito. É algo que é muito importante para mim, assim, né? Eu acho... eu sempre acabo meio que trabalhando com séries de trabalhos, assim, né? Com trabalhos que meio que tem uma aspiração a ser uma série, assim, né? Nunca é o caderno é 1, é 2, tem um terceiro já começado, pode ter um quarto, né? Assim como aquele trabalho das folhas, ele vai seguindo, assim, né? Então é uma série de começos fragmentados de trabalhos, assim, né? E que foi uma das coisas que quando eu vi o livro, quando eu comecei, assim, né, na segunda ou terceira, sei lá, difícil de dizer, né, camada do livro, foi uma coisa que isso era uma coisa que eu estava tentando fazer nos trabalhos anteriores e que estava apresentado, que estava se dando de uma maneira muito rocambolesca, talvez, assim, sabe? E aí foi uma coisa que nesses trabalhos eu pensei, tá, isso vai ser o tema, assim, né, essa ideia vai ser uma das... O tema é forte para dizer, mas assim, vai ser o procedimento, talvez, né? Dividir, fragmentar, criar começos, criar trabalhos que se desdobrem, criar trabalhos que não estejam finalizados, assim. Acho que isso foi uma das coisas... Buscando sempre uma nova origem. Uma nova origem, assim, resgatando desse material uma nova origem. Eu vou usar a palavra origem aqui, porque eu queria juntar ela com a ideia do vórtice, né, que eu acho que é um termo que tu usa, assim, que está bem presente no teu trabalho. Que o vórtice faz essa ruptura, né? O vórtice seria um redemoinho. Assim, pensa numa água e um redemoinho, né? Então, assim, é aquilo que captura aquilo que é linear, aquilo que está
indo numa mesma direção, captura aquilo e reconstitui, né? Reconstitui numa outra perspectiva, numa espiral, traz uma outra dimensão. E eu acho que o teu trabalho faz isso, né? Assim, até no teu traço. Muitas vezes tem esse traço, tem um caracol, tem um desenho da letra, assim, que vai formar esse vórtice que resgata tudo isso, para dar isso que tu chama de um outro começo, mas também de uma outra possibilidade de visual para isso que tu está trazendo, né? Então, assim, uma outra imagem, uma outra figura para esse mesmo, que só nesse corte é possível. Nessa diferença que esse corte estabelece, que é possível, me parece, fazer ir à tona. Me vem muita imagem do textinho do Agamben, que ele vai trazer essa coisa do vórtice, trazendo a possibilidade de um novo que ali surge. Né? Eu acho que isso está muito... Porque os vários trabalhos são muito diferentes entre si e dialogam muito entre si, né? Então tem uma... eu acho isso incrível, assim. Mesmo no livro, eu peguei o livro aqui, né? Ele é muito próximo do que a gente tem aqui no parque, assim, né? Se vocês pegarem, ele resgata novamente a grade, toda ela aqui. Então, aparentemente, que é um material tão palavra aqui, né? Não, né? Ele não é só... Ele está ali, ele está nesse diálogo de novo. Sim, e de alguma forma também essas palavras aqui no livro são quase como essas... como essas microligações com o ambiente, com um contexto que é maior, assim, né? Assim, então, essas palavras são pinçadas do meio de frases, de trechos, de parágrafos. E assim como tem uma cor ali que eu pincei, né? Claro, assim, tinha milhares, né? Milhões, infinitos tons a mais, assim, mas eu elegi alguns deles ali para tirar e para, né, assim, que tivesse uma relação com essa origem. Né? Isso, não sei, vou te fazer uma pergunta agora, que eu fiquei em dúvida enquanto retomava o teu trabalho, fiquei me perguntando, assim, essa escolha, porque aqui tem uma coisa de escolha que é super importante, né? Que no livro também tem, assim, o livro traz aquele primeiro momento em que a Ludmila está na biblioteca e o leitor está na livraria, eu estou com a biblioteca aqui. E que é um momento em que a gente, quando está numa livraria, a gente tem também, assim, que é o momento da escolha, né? Tem muito livro ali, assim, daí tu vai lá e daí tu escolhe, tá, vou ler esse, assim. O que capturou-me ali, né? Se foi visualmente uma capa, se foi o resumo que está ali na folha de trás do livro, assim, ou se alguma indicação que eu tenho, não sei, mas assim, alguma coisa me captura naquele universo lá e tem uma escolha. Então, acho que isso também tem no teu trabalho, assim, né, de você... E tanto a biblioteca quanto a livraria, assim, é um catálogo aqui imenso, né, que está um arquivo muito grande que tu tem à disposição e que tem que fazer uma escolha. E essa escolha também tem que fazer um caminho. Tu tem que criar essas isso podia falar um pouquinho para nós, porque eu acho que é legal, assim. E como é que chegou aqui, nessas escolhas, né? Nessas cores, nesses formatos, acho que isso é... Eu acho que sempre tem aquela coisa, né, dos encontros felizes ou dos encontros que parecem às vezes meio fortuitos ou que não são pensados, assim, né, como a palavra encontro talvez queira dizer no início, assim, né. Mas começa do livro, né? Eu estava terminando, tinha feito uma exposição que é praticamente a exposição individual que eu fiz antes dessa, que foi em 2015, ou seja, né, já tem um tempo aí. E eu estava meio de saco cheio, assim, eu estava meio que não querendo seguir aqueles trabalhos, né? E estava tateando algumas coisas. E daí eu encontrei o livro do Calvino a primeira versão que eu li era uma versão pirata, dentro de uma pasta, assim,
que tinham vários livros de amigos, assim, a gente ia jogando alguns, né, coletando alguns desses livros. E aí eu vi o livro do Calvino, eu disse, não li esse livro, eu tinha lido alguns outros livros do Calvino, aí comecei a ler, e aí quando eu comecei a ler eu pensei, foi totalmente por acaso no início, mas já comecei a identificar umas coisas que eu estava tentando fazer antes, né? E aí eu meio que resumi aquilo que eu estava fazendo para o que virou aquele trabalho das folhas, né? Então assim, eu já estava explorando uma certa ideia de várias possibilidades de dar a ver uma mesma imagem de formas diversas, assim, né? Um certo exercício de possibilidades de como dar a ver uma mesma imagem. E aí eu, vou fazer isso. E aí comecei com aquele trabalho e daí, a partir dali que as coisas foram se desdobrando, assim, né? E aí eu acho que... E aí tem uma coisa da estrutura de pensamento, ou da estrutura de pesquisa, que eu acho que também tem muito a ver com o pensamento do Calvino, que é uma relação entre um lado muito mais analítico e um lado mais menos analítico, para não usar uma palavra que eu possa me complicar aqui. Mas essa coisa que tem um pensamento estrutural que dá margem às coisas que são menos pensadas ou menos racionalizadas de primeira mão, assim. E aí, a partir do livro, né, assim, ele tem... Isso está na constituição do livro, né? Essa relação entre um lado mais analítico e um lado mais identificado, digamos assim. Que daí eu acho que vai onde eu te faria uma pergunta, mas só para completar. Então eu comecei a pensar numa estrutura de trabalhos. A partir daquele trabalho lá, pensei, como é que eu vou falar de paisagem de novo de uma forma que seja totalmente diferente? E aí comecei a pensar nesse trabalho que é o vago. Então, se ali eu estava usando uma figuração direta, né, um elemento determinado, como é que eu vou para o campo do indeterminado, para o campo das relações mais nubladas, das relações mais enevoadas, e como é que isso também pode se relacionar com paisagem? E aí foi assim. E aí lá no início, eu inclusive pensava que eu ia fazer trabalhos em dupla. Talvez essas duplas ainda apareçam, assim, mas eu comecei a tentar criar trabalhos que meio que um fossem a resposta ao outro, assim, né? Quase como um caminho, assim, né? Se eu fui para cá, eu vou para lá, e do meio disso surgia um outro trabalho. Então assim foi, né? Então a partir disso eu pensei, se eu estou me remetendo ao livro e não estou falando sobre o livro, se eu estou pensando nesse livro e não estou remetendo ele diretamente, como é que eu posso fazer para remeter a ele? E aí eu pensei, vou ler o livro. Mas como é que eu vou ler o livro? E aí eu comecei a criar a estrutura que no fim foi dar nesse trabalho. No meio tempo, vários trabalhos surgiram, assim, começaram e sumiram nisso, assim, né? E lá pelas tantas essa ideia do binômio ou das duplas também foi sumindo, assim, ficou mais evidente isso até pelos nomes do vago e do preciso, assim, né? Dessa estrutura ser mais fixa. Uhum. E aí eu comecei a pensar que isso talvez não fosse tão necessário para o trabalho se desenrolar, ainda que, né, assim, essa dualidade ainda se manter de uma certa forma, porque eu chamei um trabalho de desmontagem, esse aqui, e o trabalho lá das conchas lá de cima de monte, né? Uma ideia de capitular, no sentido assim de deixar, né, assim, de dividir em capítulos, e também de desistir ou de um trabalho que sempre começa e para, né, nesse sentido que nem esse vídeo. E uma outra ideia de pretexto, que é o que vem antes assim, né, de toda essa coisa de capitular, que vem antes da escrita, assim, que são os trabalhos lá das letras lá de cima, né? Então, assim, de alguma forma, isso ainda ficou, mas não foi tão determinado, assim, né? Mas foi mais ou menos assim o processo, sabe? Alguns trabalhos ficaram pelo caminho e alguns trabalhos estão ainda enquanto potência, algumas coisas que eu acho que talvez possam virar trabalho nesse meio tempo. Porque uma coisa que eu sempre ia fazendo era, li o livro,
né, assim, e algumas coisas saltaram do livro, né, assim, essa ideia de gradear ou de dividir, de fragmentar, foi uma das coisas que eu vi, assim, né, tá, beleza, isso é mais ou menos um tema comum entre as coisas. E a partir de outras leituras, algumas outras coisas foram surgindo, assim, né. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho muito legal no livro é que vários elementos surgem, somem e reaparecem em outro momento da narrativa. Em outro contexto, né? Em outro contexto completamente diferente. Completamente diferente. Em que não existe uma explicação de por que aquele elemento ressurgiu. E ele está ali colocado, assim, né, acho que várias vezes tu é confrontado, talvez tenham vários desses elementos que eu inclusive não identifiquei, Sim. mas várias vezes esses elementos saem à frente e tu tem um certo, tá, mas por que isso aqui está aqui de novo, assim, né? E aí isso foi uma coisa que eu fui inserindo no trabalho. Então, por exemplo, né, assim, os trabalhos lá das letras viraram a capa do livro, que também contém a grade que deu origem ao stencil que eu uso para fazer as pinturas. As conchas aparecem no livro aqui, tem uma certa ideia de recorte que também aparece nas folhas, no desenho das folhas, tá? Então essas relações também essa costura também vai sendo construída ao longo do livro. E aí teve uma das nossas várias conversas, a gente estava falando sobre essa ideia de leitura, assim, né? Que tem a ver com essa ideia do Calvino, inclusive, né? Com essa, que não é uma particularidade dele, mas eu acho que tanto ele quanto outra galera que escrevia, assim, né? Olipô, e, né? Que usam formas de escrita mais procedurais, ou tem mais procedimento no sentido assim de construir um texto a partir de uma série de instruções ou de uma ideia mais formal. Tem esse lado, né? Tem esse lado que às vezes esses exercícios às vezes viram um exercício muito difícil de penetrar, né? Assim. E o livro do Calvino tem esse lado mais analítico e mais de estrutura de fato, só que ele constrói essa narrativa que no final das contas é a narrativa mais padrão e clichê do mundo, que é a narrativa de uma dupla, de um casal, né, assim, da busca por uma paixão de um casal e eles tentando, né, se aproximar ou não se aproximar, e a história decorre na volta, assim, É uma historinha de amor. De amor, de uma história de amor mais banal possível, assim. E eu gosto muito disso no livro, assim, porque ele parece um livro tão estruturado e ele termina com esse casal na cama, lendo, assim. Lembra um pouquinho lá do Ulisses, da Odisseia, quando ele volta para casa e tá ele e a Penélope na cama, assim, ele contando da viagem dele para ela e ela contando do que aconteceu com ela enquanto ele estava fora, que é uma coisa tão prosaica, assim, de um casamento de longo tempo, assim, que eu acho que ele recupera isso aqui também, né? Que é lindo. E aí uma das vezes que a gente estava conversando sobre coisas, né, e eu estava ali, num dos momentos do livro ele faz um exercício sobre possibilidades de leitura, de leitores, né, aí falando de leitores obras de literatura de fato, assim, né, então ele vai elencar vários tipos de leitor. Aquele leitor que não se importa com o fim e que tudo que ele quer é a narrativa, assim, né, o desenrolar da narrativa. Tem um tipo de leitor que só se identifica com os inícios e ele quer só saber como começa os romances. Tem o leitor que não sei o que, e assim ele elenca 6 ou 7 tipos de leitores. E dentro do livro tem uma leitora que é a irmã, né, dessa personagem principal. A Ludmilla é a principal e a Lotária é a irmã dela. Então, assim, o leitor, né, esse personagem principal tá na busca por realizar a sua paixão pela Ludmilla, e tem ali na volta a Lotária, que é a irmã dela, que não está bem colocado, eu acho, no livro, assim, mas ela é uma profissional
da linguística, assim, né? Ou pelo menos ela é muito identificada com uma questão mais analítica do texto, assim, né? Então inclusive, assim, o livro, né? Essa ideia de que o livro pode ser desmontado em seus vocábulos e transformado numa série de estatísticas, quem criou o trabalho foi a Lotária, não fui eu, né? Assim, eu só realizei e fui atrás da pesquisa estatística e de fazer isso, assim, né? Estou ouvindo muito atento, o livro de 79, né? Muito atento com o movimento, né? Ainda que a gente tinha ali nos anos 80, de uma leitura mais formal do texto, né? Mais marcada por essas teorias estruturalistas, assim, ele também está fazendo uma longa piada em torno disso. Sim. E aí a gente estava falando sobre isso e eu estava, né, falando sobre esses leitores, tentando linkar esses leitores, e aí tu disse, tá, mas tem um leitor que tu não tá falando, que é a pessoa que é apaixonada pela literatura e que lê como a leitora principal, assim, né? A Ludmilla, que tem essa identificação direta com o texto, com a identificação direta com o desenrolar da narrativa e que não para pensar ou para analisar de uma forma mais técnica o livro, mas que ela se identifica com essas narrativas e é levada por isso, assim, né? E aí quando eu ouvi tu falar isso, eu fiquei assim, tá, tipo assim, como é que eu não tava pensando, vendo esta leitora, assim, sabe? Que é talvez a leitora mais imediatamente colocada ali, assim, né? Mas eu acho que o teu trabalho captura isso, assim, não sei se vocês sentem isso também, né? Porque tu tem alguma parte dele que é mais de distanciamento e é mais, assim, me parece, o livro. Eu acho o livro, assim, um trabalho mais de distanciamento. E o Vago, para mim, é um trabalho muito emocional. Tem muita emoção envolvida nele. Então, eu também acho que tu tens essa muitas vezes isso não está na ordem. A leitura é uma coisa incrível, né? Assim, porque a gente lê, mas nem tudo está daquilo que nós lemos está na ordem da consciência. Nós capturamos e não elaboramos conscientemente aquilo que nós capturamos na leitura. Eu sempre defendi essa ideia, assim. E obviamente que tem certos livros que exigem de nós uma leitura analítica. Tem, assim, não sei se vocês lembram quando leram a primeira vez o Macunaíma, assim. Dificilmente alguém leu o Macunaíma a primeira vez e assim, adorei ler esse livro. Muito pelo contrário, as pessoas têm um estranhamento, porque ele é um livro que causa um estranhamento e ele faz muito o que a arte moderna fez conosco, assim, exige o pensamento para tu chegar nele, assim. Tu tens que... Tem um livro maravilhoso de um crítico e teórico português que se chama O Espinho de Sócrates, o livro dele. Ele analisa a poesia do Fernando Pessoa. E o que ele traz assim, nessa discussão, ele é o tradutor do Benjamin em Portugal, é o João Barrento, o nome do autor. E o que ele traz é justamente que a arte moderna, né, daí em todas as suas expressões, assim, ela carregou consigo isso que ele chama, eu gosto muito da imagem do espinho de Sócrates, porque é uma arte que exige pensamento para que tu te coloque junto dela, assim. A maior parte das vezes, se tu não elaborar uma reflexão em torno, tu não interage, não é possível uma interação. E então, assim, o Calvino, quando escreve esse livro, que é no final ali dos anos 70 ele escreve, né? Ele estava morando, ele morou um tempo grande, não sei se tu sabe disso, em Paris. Ele morou no italiano, obviamente, quando a gente sabe, e na Itália ele estava muito envolvido com o neorrealismo italiano ali dos anos 60, sabe? Assim, com o cinema, o neorrealismo, então ele se filia ao Partido Comunista, ele está muito envolvido com questões sociais. Aí ele passa uma temporada nos Estados Unidos e nos anos 70 ele vai morar, ele ia ficar só um tempo em Paris e ele acaba morando 9, 10 anos em Paris, talvez até mais, não lembro, assim.
Mas quando ele está em Paris, ele se envolve lá com o movimento intelectual parisiense da época, que é um movimento que estava meio já se contrapondo ao estruturalismo, né, que foi o grande boom ali dos anos 60 e 70 na França, estava se contrapondo. E uma das correntes que aparece, começa a circular na França, eu não vou saber o nome dela agora, porque não é muito famosa, assim, era um grupo que pegava princípios matemáticos para pensar a arte. E esses princípios matemáticos, eles vinham perpassados por um viés, como tu bem disse que o livro traz, assim, de criação e de possibilidade de fantasia, né? Mas sempre estruturados num pensamento lógico-matemático, que é o que sustenta. Então, os 3 romances mais famosos do Calvino dessa época, que é o Castelo dos Encontros, eu anotei porque eu nunca lembro o nome do livro, assim, o Castelo dos Destinos Cruzados. O Castelo dos Destinos Cruzados, Os Cidades Invisíveis e depois Ser um Viajante numa Noite de Inverno, todos os 3 têm essas estruturas muito lógicas, matemáticas, que sustentam, né? Mas eles se dissolvem, né, sempre numa sensibilidade de percepção justamente de algo que é muito efêmero sempre, assim, tem um elemento de efemeridade que circunda essa estrutura rígida que está ali colocada. E a brincadeira acho que é justamente essa, assim, do texto dele, né, que ele traz e que eu acho que está muito presente. E quando ele traz os leitores para a obra, né, eu acho que eu me identifico muito com essa parte do livro dele, porque tem o leitor identificado, sim, a gente faz leituras por identificação e a gente, como eu fiz agora, contei para ela e para a Sofia um pouquinho de um livro que eu li recentemente, de um autor chileno que se chama O Poeta Chileno. Acho que é isso o nome, O Poeta no Chile, O Poeta Chileno. Estou com a segunda palavra meio perdida. Chama Zambras. Está ali identificada, assim, li em 3 dias um livro de 500 páginas. Porque identificação pura, assim, né? Então, o que faz isso? E a gente também faz essa leitura analítica, assim, mas a gente também faz, o livro também traz uma outra figura, que é o não leitor, o cara que se nega a ler, que eu acho bárbaro esse personagem do livro dele, assim. Então, o livro está falando sobre leitores, traz um não leitor, que é essa tua contraposição, aquilo assim, bem, isso aqui está completamente fora de todo esse universo. E o que o não leitor está fazendo num livro de leitores, afinal de contas, né? Então, de repente, esse elemento que vem e desfaz tudo que está ali construído, né? Tira a importância, tira a positividade, tira a ideia mesmo da repetição, né? Que eu acho que e insere esse elemento que tu trazes tão bem no teu trabalho, que é o elemento da diferença, que é o elemento do corte, que é o elemento que vem para dizer, olha, ok, ler é muito bom, ler é maravilhoso, mas também não ler, ok. Ok não ler, ok o não leitor, assim, ok não cultuar esse universo que está aqui dado e ofertado, porque ele vem justamente nessa possibilidade outra, né? Eu acho isso também interessante. E eu queria falar mais uma coisa de leitura, assim, que eu acho que o Calvino é maravilhoso e tu fizeste muito esse movimento também, assim, que é a escolha. Eu queria voltar para a escolha, assim. Agora não, tem momentos da vida da gente que as nossas escolhas elas estão muito organizadas já a partir de escolha de leitura ou a escolha tua aqui, da tua poética, né? Pode estar muito já construída e organizada em torno de trabalho, daquilo que já tem, quanto tua trajetória que te trouxe até aqui, né? Mas tem um momento que é muito rico e eu sempre volto a ele quando eu penso na leitura, que é o nosso momento de formação. Assim, quem é mais jovem, que na minha história, a minha formação de leitura foi dentro da biblioteca, que eu contei.
Eu trabalhei numa biblioteca enquanto fazia a faculdade. E como é que eu escolhi os livros? Então, isso teu trabalho, pensando no teu trabalho, eu pensei nessa minha escolha de livros, assim. Aí eu lia, por exemplo, um livro da Nainin, né? Aí lia ela, li outro livro dela, daí, ok, li os 2 livros dela, e eu pensei, o que eu vou ler agora? Eu pensei, eu vou ler o Henry Miller. Teve um caso com ela, não tinha nada a ver, enquanto poéticas, assim, né? Mas eu tinha um elemento ali que me levava para ele. Daí eu li o Henry Miller, e agora o que eu vou ler? Não sei, vou ler Hemingway, americano também, sei lá, vou fazer outra coisa. Então eu fazia umas pontes e umas estruturas de uns caminhos de leitura, de escolhas, muito malucas, assim, muito nada a ver, que hoje eu dou risada, porque não tem, era uma formação muito eclética, assim, mas ao mesmo tempo que era muito eclética, tinha a ver, assim, tinha a ver, porque foi um livro ou foi um autor que me levou para aquele outro livro, para aquele outro autor, né? Por elementos de uma semelhança, como diz o Benjamin, que não é física, né? Ou seja, de uma semelhança que não é de mesmidade, é uma semelhança que tu constrói, né? Tu constrói por pensamento, por estrutura que tu estabelece. Acho isso legal. Então, tem a ver com o teu trabalho também e funciona. Sim, no encontro passado com o Jailton eu falei uma ideia de que me aconteceu. Eu estava pensando assim, né? Uma das outras imagens que tem no livro que eu acho muito legal é a ideia da Ludmilla, que é essa leitora identificada, que ela gosta de escritores que escrevem como as aboboreiras fazem abóboras, assim, né? Então, de uma forma muito natural. E eu estava pensando o quanto, né, assim, eu gosto de textos, trabalhos, enfim, né, qualquer tipo de criação poética que tem um pouco dessa característica, mas eu também gosto de outras que não tem nada a ver com isso, assim, né. Eu estava pensando em onde que eu me colocava, assim, né, que eu faria, que legume ou verdura ou raiz eu faria, assim, né? Eu estava pensando na ideia de cebola, que eu acho que tem a ver com essa coisa da escolha, sabe? Da cebola vai meio que vai se construindo e vai crescendo em camadas, assim, né? Só que a camada, ela vai meio que se sobrepondo, só que a camada tu vai abrindo e ela não tem um núcleo final, assim, sabe? E aí acho que um pouco dessa ideia das escolhas também tá assim, sabe? Tem uma relação que se tu vai tentar ir no cerne dela, ela se desmancha. Mas porque não tem, né? Tá ali, mas tá ali, assim, sabe? Ela vai sumir na tua mão, mas tu consegue, de alguma forma, ter um cheiro disso, assim, né? Ter um certo... quase pegar essas relações de uma certa forma, assim, né? Quando eu começo a olhar para os trabalhos, eu penso, aqui foi uma escolha quase lógica, sabe? Mas que se eu parar para tentar explicar, não vai parar de pé. Ou vai parecer assim, né? Aquela falou e não chegou a explicação, assim, que é uma questão que eu sempre me perguntei no teu trabalho é a concha. Como que a concha chegou no trabalho? Que para mim é surpreendente, assim, frente ao que tem. Por uma dessas escolhas que é bem nessa ordem que você está falando. Eu queria, né, assim, eu já estava falando de paisagem aqui e ali, eu já tinha uma certa ideia, né, de que esse vídeo tem uma certa ideia de retrato, né, assim, de autorretrato nesse caso, ou de retrato, né, feito pelo Léo e pelo Vicente de mim, mas assim, né, uma certa ideia de imagem, de fato como retrato, assim, como posado, né, e talvez de retrato do livro, mas essa eu acho que já é mais vaga, assim. E eu estava, né, vários desses momentos eu estava pensando nos cânones da história da arte, ou nos temas, né, nos grandes temas que a gente vem abordando desde sempre na história da arte. E aí eu pensei, não estou fazendo nada que tenha a ver com natureza morta, né?
E aí eu estava pensando, tá, como que eu faria, como que dentro dessa lógica de trabalho eu inseriria a ideia de natureza morta. E aí, lá pelas tantas, eu lembrei que no livro tinha uma personagem que desenhava conchas. E é uma passagem, assim, irrelevante. De uma das histórias. De uma das histórias, uma passagem de uma das histórias que, assim, é razoavelmente irrelevante dentro do livro o fato dela desenhar conchas. Mas eu já pensei que essa escolha e essa relação mais tênue, assim, né, mais vaga, já era algo interessante. E aí eu comecei a pensar na ideia né, ver se isso parava de pé. E eu gosto muito de uma coisa que tem a ver com a concha, que é essa ideia de um fragmento, né? Assim, a concha, ela se cria a partir de um elemento geométrico ou de uma forma de desdobramento muito simples, né? Assim, ela tem um elemento primordial que a partir dali se repete a partir de um algoritmo, né? Então, esse elemento vai crescer tanto para cá, vai virar tantos graus e vai crescer até aqui. O próximo vai virar tantos graus a partir desse, vai crescer tanto assim. Então ela tem essa lógica, né, matemática e lógica analítica dentro da sua construção como né, assim, no cerne da ideia da construção da concha. E cria estruturas, né, tipo, absolutamente incríveis e absolutamente que, apesar de tu intuir qual é a lógica matemática, né, assim, não quero saber qual é a lógica matemática que isso cria. E uma certa ideia também de que, assim, a concha está sempre meio que nesse processo de fragmentação, assim, né, tu chega numa beira da praia e tem um monte de pedaços de concha quebrados, então tem esse processo de ela estar sempre se montando e perdendo uns pedaços por ali. E aí eu acho que isso era uma das coisas, dos procedimentos, ou um dos elementos que estava bastante colocado nos outros trabalhos que eu estava fazendo até ali. Eu pensei, tá, fechou todas, assim, né? E aí eu vou fazer trabalhos que são desenhos de concha e vou fragmentar essas conchas e remontar elas a partir dessas lógicas também analítico-lógico-matemáticas, assim, que no final das contas são totalmente inventadas e arbitrárias, né? Essas grades ou essas formas de desmontar as conchas, bem como a forma de remontar elas, assim, né? Mas tem uma lógica matemática por trás disso, assim, né? Em determinados momentos a grade que vai recortar as conchas é uma grade de origami, então, né, tem a ver com uma questão muito profundamente matemática, que é como transformar uma superfície 2D em 3D, ou, por exemplo, da lógica de construção desses padrões, né, igual tem aqui na biblioteca, mas assim, né, de uma certa lógica de criação de padrão mourisco, árabe e tal, que também é totalmente baseada numa lógica matemática que constrói esses elementos. E ali também eu estava pensando, tá, daí aqui eu vou ir para dentro desse trabalho também, assim, que tipo de corte eu ainda não fiz, que tipo de lógica de grade eu ainda não usei, assim, né? Porque até ali estava tudo muito perpendicular, me faltou a palavra, ortogonal. Todas as grades, né, as folhas eram retângulos colocados um do lado do outro. O vago era uma série de retângulos, um colocado do lado do outro. O capitular é gradeado assim, o pretexto era gradeado assim, o livro, né, é tabelado nesse sentido. Então eu estava pensando, tá faltando grades, outras formas de falar da grade, que são grades mais soltas, grades menos estruturadas assim em dois eixos só, quer dizer, sempre é em dois eixos, né, mas assim, em eixos perpendiculares. Excelente. E ela remete, para mim, pelo menos ela remete ao vórtice. Eu achei que tu tinha essa imagem também dela, que ela remete ao vórtice, é isso que faz. E ela corta todo o teu trabalho. Muito bem dizes, assim, ela corta todo esse gradeado, tudo isso que é mais nessa estrutura para esta outra que traz o elemento espiral, assim, né? Nessa estrutura espiral. Mais barroco até. Exato, exato, assim. Porque quando a gente pega todos os trabalhos,
ela faz uma diferença, assim, pelo menos para mim visualmente, não sei se vocês concordam, assim, mas assim, para aí, é que isso aqui funciona dentro desse universo aqui que está me sendo apresentado, né? Até o vídeo que tu, apesar dele ter a circularidade, porque ele forma uma circularidade, a estrutura dele ele se organiza por esses elementos também dentro, né, mais do quadrado, do retângulo, né, dentro dessa dimensão. E a circularidade vem pela palavra, ela vem por um outro lugar. Né? Mas isso também é uma coisa interessante do trabalho, assim, que é uma captura muito, muito legal que tu fazes, porque todo o teu trabalho envolve uma ideia de tempo e espaço, me parece, assim. Ele se organiza em relação a tempo e espaço, e que tem muito a ver com o livro do Calvino também. Assim, se o Calvino brinca, como eu falo, nessa estrutura narrativa, a estrutura narrativa ela se propunha lá desde o Aristóteles numa ideia de totalidade e numa ideia de linearidade. Né? Assim, então, tu tem um tempo que é um tempo linear e que forma um todo. Portanto, o fragmento não funciona dentro dessa estrutura, aspas, não funcionaria, né? E ao mesmo tempo tu não pode ter uma narrativa que não acabe, não tenha fim, né? Ou que tenha algum problema no seu desenvolvimento. Assim, o Aristóteles tem uma palavrinha que ele usa que é inverossímil. Não organizou isso num desenvolvimento de continuidade, né? Necessidade, verossimilhança, aquelas palavrinhas que ele usa. E o Calvino, obviamente, que ele trabalha com essa ideia dessa estrutura narrativa mais tradicional, mais rígida, que se desenvolve com início, meio e fim. Tanto é que os personagens, o leitor e a leitora, eles formam esse arco, né? Esse arco que dá essa ideia de um tempo linear. E essa temporalidade linear forma um todo, né? Forma um todo, e esse todo então é uma espacialidade que está delimitada ali dentro desse todo. Mas o livro do Calvino ele vai fazer, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele vai trazer uma estrutura de tempo completamente anacrônico, porque ele vai botar outras narrativas junto com esta narrativa, vai jogar com o tempo ali de forma em que ele não tenha nenhum tipo de linearidade. E mais do que isso, assim, ele desfaz os nexos e as lógicas entre um capítulo e outro, né? Portanto, desfaz qualquer ideia de linear. E traz para nós essa ideia, então, também de uma espacialidade, né? De uma ideia de espaço que não está formada numa totalidade, e sim formada por fragmentos, né? Por elementos de fragmentos que de novo, assim, são fragmentos e ao mesmo tempo não são fragmentos dentro dessa estrutura, né? Porque não são fragmentos se a gente pensar que ele está oferecendo para nós uma série de alternativas de estruturas narrativas que ali se manifestam. Tem uma narrativa que é de cunho policial, tem uma narrativa que é de cunho existencial, tem uma narrativa que é de cunho filosófico, assim, ele vai mudando isso. E ele tem um elemento também que de alguma forma amarra toda essa estrutura fragmentada, mas não amarra num todo. Isso que eu queria mostrar para vocês, assim, amarra de uma perspectiva, não sei que palavra usar, que eu não me lembro que palavra tu usas no teu trabalho sobre isso, assim, porque quando tu junta esses muitos fragmentos, esses fragmentos não formam um todo, eles formam uma outra estrutura, sei lá possível. Se vocês lerem os títulos de cada um dos capítulos, forma uma narrativa. Só com os títulos forma uma narrativa. Mas não é uma narrativa capturável em sentido, assim, ela é uma narrativa, sim, mas ela não forma um sentido possível de totalidade nessa narrativa que os títulos oferecem. Então também tem esse elemento que eu acho que é muito interessante, que se junta os fragmentos, eles têm um diálogo
Mas é um diálogo de montagem e não é um diálogo de linearidade, um diálogo de totalidade, assim, né? Em que sentido isso? Que a montagem ela oferece sim para nós uma possibilidade de uma leitura e de um significado, mas os elementos que estão no entre são importantes. E esses elementos podem ser um puro vazio, pode ser algo que não amarre, pode ser algo que não necessariamente forme algo, né? Então eu também queria trazer essa ideia da montagem, assim, que ela faz aparecer coisas que muitas vezes só são possíveis de ver justamente porque a gente coloca um ao lado do outro. Tá? Então, assim, colocar desculpa que eu não estou lembrando o nome desse trabalho aqui. Desmontagem. A desmontagem. Assim. Colocar a desmontagem ao lado do montar, né? E sem ter o livro por trás, sem ter o livro por trás, assim, sem tu ter esse elemento de costura, né? Ele exige um olhar para isso, né? De nós fazermos justamente essa leitura da montagem, a leitura de estar com esses trabalhos um ao lado do outro, né? Exige de nós também esse entrar. Queria chegar nesse lugar. Eu gosto muito do título do teu trabalho, porque o título do teu trabalho, de alguma forma, ele envolve essa ideia de tempo e espaço que eu estou querendo falar aqui. Assim, o entrar enquanto verbo, entre, né? Seja bem-vindo, mergulhe aqui, faça parte disso, assim, tem esse viés de uma abertura, né? Mas também tem uma coisa da preposição, né? Essa preposição do entre, né? Desse lugar que não é lugar, né? Desse espaço que não é efetivamente possível de ser constituído, porque ele não tá, ele está entre alguma coisa e outra coisa, assim. Então ele ao mesmo tempo é um vazio e não é um vazio, porque ele faz algum tipo de ligação, né? E o entre também, a gente no português também é um prefixo, né? Entrelaçar, entreato. Também a gente usa como um prefixo, então como um começo, né? O prefixo é o que vem antes, né? Assim, também tem essa coisa do entreter, exatamente, também tem essa coisa. Então, pensando linguisticamente, o título é perfeito, vocês estão vendo como ele... Podia falar um pouco do teu título, então, já que eu me lembrei assim, de falar sobre ele, então, como é que ele chegou? Porque ele é muito, muito, muito bem pensado. Eu acho que tu já falou muito bem, né? Mas é que tem essa ideia de montar, tem muito essa ideia de montagem colocada já assim, né, na constituição dos trabalhos em si, na constituição da relação entre os trabalhos e na constituição dos trabalhos no espaço, assim, né? Eu acho que o que eu vinha fazendo antes, né, de começar esses trabalhos aqui, que era essa exposição anterior que eu tinha feito, era muito essa ideia de criar desenhos ou criar possibilidades de dar a ver uma mesma imagem, e eu pensava justamente nesse espaço entre duas imagens. Assim, né, então, assim, eu ia desenhar um rinoceronte de uma forma mais expressiva e gestual, e aí, em outro momento, eu desenhava ele de uma forma mais diretamente realista, ou, né, assim, com uma certa aspiração, que muito entre aspas, porque essa palavra é complicada, né, mas de uma certa aspiração realista, né. E aí eu ficava pensando, bom, entre esses dois desenhos que eu mesmo fiz, tem possibilidades infinitas de pontuações, né, e que não é linear, que é um espaço de uma geografia assim muito etérea, né? Só que eu acabava fazendo isso de uma forma que estava muito enrolado, assim, né? Tudo. E aí quando eu comecei a pensar naqueles desenhos de folha, eu pensei, tá, eu vou
destilar, né, esses procedimentos e vou destilar isso que eu estava fazendo para algo que seja muito mais pontual. Então eu vou usar uma folha, que é uma folha, antes era o ginkgo biloba, mas depois, né, eu comecei a achar que ela era muito simbólica. E aí comecei a desenhar a folha do ligustro, que tem, né, em toda Porto Alegre, que é uma folha muito simples, e tentar pensar nesse espaço entre os desenhos, né, que quando eu já, né, vislumbrando a possibilidade deles de montagem, eu queria ver o que surgia no espaço entre dois desenhos, entre duas formas de olhar para a mesma folha. Assim. Então esse entre começou a ficar cada vez mais repetido, assim, né? Então entre aqueles trabalhos das folhas e o vago aqui das paisagens mais diretamente, assim, tinha também um espaço, assim, né? Entre entre esses quadrados, né, esses retângulos de cor, começaram a surgir espaços, e às vezes esses espaços que estão ali colocados me interessam muito mais do que o que eu estou imediatamente, do que a cor, ou do que eu estou imediatamente olhando, assim, sabe? Então, assim, ou essas sobreposições, né, a partir do momento que tu começa a montar e dispor, eu começava a pensar justamente nesse entre, assim, né? E aí, então, esse título foi ficando cada vez mais inevitável, talvez. Porque eu justamente estava pensando assim, tá, voltando também à ideia de repetição ou de diferença, assim, né? Eu fiz um trabalho, tentei, né, eu fui buscar outro caminho para fazer um trabalho a partir dali. E aí uma das preocupações, ou uma das coisas que eu queria ver, tá, entre esses dois trabalhos, o que sobrevive, né? O que fica, assim, o que se mantém como um procedimento, né? Inclusive falando de um futuro, assim, tá, e se eu fizer isso mesmo que eu estou fazendo aqui com outro livro, o que vai ficar entre esses dois corpos de trabalho, assim, né? Então tá muito dentro esse título para mim era muito inevitável, porque era recorrentemente o que eu estava pensando a partir dessa ideia de montagem, de construção. Eu acho que ele até funciona muito bem até com essa ideia dessa ordem mais estruturada e dessa ideia de desconstrução que o teu trabalho vai constantemente buscando, assim, né? Porque ele também traz esse entre isso e isso, né? Também funciona, né, nessa ideia, assim. Eu teria algo ali a respeito do título que não apareceu assim nas outras conversas que eu vi. Se tu desse uma pista hoje, né, a partir do que a Cláudia falou, super acréscimo essa outra conversa, muito mesmo. Mas surgiu aqui, então, tentando dar conta do que é um livro, das posições dos leitores, né, o que é os tipos de leitores, o não leitor, aparece a Otária, né, que sopra no teu ouvido, assim, uma instrução, né, tu disse assim, afinal de contas, eu fiz o que a Otária me indicou com o seu pensamento estruturalista ou da linguística. Então, tu seguisse uma instrução. E o que tu faz com o título, na minha opinião, pensando agora, junto com vocês, é que tu nos dá uma instrução. Existe uma instrução, né? No duplo sentido da palavra, tu nos instrui, né? Existe aqui todo um aprendizado desse ser e estar no tempo e no espaço, mas entrever. Né? Quando tu falaste da preposição, eu pensei em entrevista, não outra coisa. Eu estava pensando, mas entrever é bacana, assim, de pensar. O que tu vê entre uma coisa e outra. Então, assim, eu já tinha pensado nisso, mas não tinha formalizado dessa maneira, até porque o cartaz mudou de lugar e ficou mais visível, que esse título é um convite. A Cláudia falou, entra, seja bem-vindo, não sei se quem falou. É um convite, mas é sobretudo uma instrução
aí entra se você quiser. Né? Assim, então, não existe esse imperativo. Interessante, né? Porque, na verdade, ele está no imperativo, mas talvez porque ele seja um convite Exato. a tu adentrar alguma coisa, ele some, né? Some essa dimensão. Eu acho Tem que é razão. algo que vem do trabalho. Né? O trabalho, porque o seu trabalho, ele fala se acomodar a ver. Eu fiquei olhando e pensei, como que ele dá a ver? Às vezes não dá. Assim, as pistas não estão tão evidentes. Né? A gente conhece mais. Sim. Mas é isso, assim. Sim. Era adendo ao título, algo assim que para mim é super importante, sempre foi. Né? As coisas começam pelo título. E esse, eu acho que esse teu título ele não pode ser não visto dessa forma. Acho que as pistas, as instruções estão nele. Eu acho muito bom a coisa do entrever, assim, né? Porque é uma... eu tenho uma formação que é o desenho, né? Assim, isso vem de um olhar de alguém que é alguém que tem uma base de olho do desenho, né? E tem essa coisa do desenho que às vezes é quando está desenhando, que é buscar um olho semicerrado, assim, para entrever, né? Para assim, ver por pálpebras muito apertadas para tentar ver, assim, às vezes quase para diminuir a luz, assim, e ver o quanto as coisas estão ali colocadas, assim. Mas tem essa ideia do esforço, né? Do entrever, assim, por um lado, e essa coisa também, e esse duplo sentido que é o oposto disso, assim, né? O entrever também é uma coisa que tu viu de uma forma mais vaga, assim, não vi de frente, vi de chofre, né? Assim, vi com olhos oblíquos. E eu acho que isso está colocado em alguns trabalhos, assim, né? Assim, quer dizer, tá esse olhar tangente ou oblíquo, né? do entrever. Me chamou a atenção também que o teu trabalho muitas vezes ele talvez tenha a ver com esse entrever, agora que me lembrou, que ele vai para um foco, assim, né? Ele forma focos, capturando elementos muito, a palavra não é minúscula, assim, mas muito específicos dentro daquilo da possibilidade do ver, né? Então, quando tu pega todas essas luzes aqui, né? Essa captura dessa variedade toda de luminosidade que se estabelece, quando tu vai lá e pega todas as vírgulas, todos os espaços, né? Assim, esses elementos que nós não vemos, assim, quando tu abre um livro, nós não vemos todos os espaços que o livro tem, a não ser que o livro use o espaço como uma possibilidade de sentido, mas caso contrário, eles estão ali, a serviço de alguma coisa que não são vistos, assim. Então, quando tu desmonta e oferece para nós não só a palavra, né, mas todo essa espacialidade mesmo que está ali constituída, seja ela por palavras, seja por pontuação, seja também por nada, né? Mas que está ali, que constitui isso tudo. Me parece que está nesse olhar que tem essa capacidade de chegar lá e ver. Me chama muita atenção, principalmente nesses dois aqui. Nos outros não parei para pensar, mas nesses dois, pelo menos, eu acho que ficou mais claro. Não sei se vocês enxergam isso como um elemento mais presente. Eu acho que em algum, por exemplo, no trabalho lá das letras, no pretexto né, das composições com as tipografias, eu vou ir na fonte. Eu também né, vou ir na fonte na família tipográfica que foi feita para as edições do Calvino, do Ser um Viajante que eu tenho, e vou usar ela como uma forma, assim, né? Então esse olhar macro do macro. Exato. Da coisa. Essas relações estão dessa ordem, né? Da aproximação e do afastamento do texto, assim, né? Nesse caso, aproximação literal, assim, né? Quase como
fazer... Mas esse movimento do olhar é alguma coisa que tu impõe pro trabalho enquanto um todo. Assim. Ora muito, muito, muito ali nessa minúcia, ora mais afastado. Eu acho que tem a ver um pouco com uma certa tentativa de abarcar Lotária e Ludmilla, sabe? Porque eu acho que às vezes o olhar da minúcia vira, às vezes fica um olhar mais quando a gente está fazendo um trabalho, acho que, né, isso com certeza é geral. Quando a gente está codificando alguma coisa para outras, né, por mais que tu não tenha um público final, ou que tu não tenha uma expectativa de sei lá, popularidade ou de milhões de seguidores, né, sempre tem alguém, ou sempre tem uma certa pré-suposição do outro, né? Sempre tem tu quer fazer um convite, tu quer fazer esse entre para alguém, né? Que vai estar passando perto desse corpo de trabalho de alguma forma. Então, em alguns desses momentos, eu acho que tem essa saída, assim, tipo, tá, eu tô lá vendo a forma da letra do livro, assim, mas o que as pessoas que nem sabem que livro é esse o que nesse trabalho vai pescar pessoas que não sabem nem que livro é esse, assim, né? Eu acho que dessa intenção, assim, né, dessa busca de diálogo, assim, né? Que é uma recuperação, de novo, da Lotária e da Ludmilla. Porque a Lotária conheceria o livro, a Ludmilla só veria o teu trabalho e se emocionaria ou não. Ela formaria a Lotária buscaria o livro, tentaria fazer isso que eu estou fazendo aqui, de fazer as relações e tudo mais, né? Aliás, a Lotária e a Ludmilla são uma só também, né? Assim, até o nome delas já mostram que elas não são gêmeas, né? Não me lembro mais. Acho que não lembro. Elas são muito parecidas, porque elas são confundidas algumas vezes, parecidas. Não sei se, não me lembro se tem informação, mas acho que elas não são gêmeas, não. Mas elas são muito parecidas. Então elas também carregam uma semelhança, assim, no nome e fisicamente, que ao mesmo tempo elas são duas e são uma só, né? O que traz isso. Sim, o tempo todo está oscilando, né? Dependendo do campo, assim, mais próximo ou menos próximo que a gente está, assim, né? Por exemplo, sei lá, enquanto música, por exemplo, é um campo que eu consigo ver quase só porque eu sei um pouco, assim, né? Mas quase que só do olhar da identificação, assim, né? Do ouvido da identificação. Não tem o ouvido da desconstrução ou da análise, assim, nos elementos. Aí eu preciso contar aqui em público, assim, uma das minhas primeiras experiências com a arte que exigiu de mim um olhar e um pensamento foi com uma obra da Hélida. Já contei para ela, já te contei na tua casa, assim. Foi uma das primeiras bienais que eu vi em Porto Alegre, eu morava no interior ainda, e o teu trabalho, que eu, de novo, me desculpe que eu não vou lembrar o nome, que é do container que tinha os objetos de dentro de casa. Chama? Doador. Que eu entrei entrei na obra, porque a gente entrava no corredor, saí e não entendi nada. Que estranho isso. Mas voltei. Quando voltei para fazer de novo, a luz acendeu, eu entendi. Eu fiquei encantada com o trabalho dela, encantada. Uma época assim, que eu não ia muito em exposições e tudo mais. E sempre falo desse trabalho para os meus alunos, sempre falo. Para mim ele foi uma descoberta, assim, realmente foi uma descoberta.
todas as vezes que eu queria dar um exemplo que envolvia, né, a questão de arte, de pensamento, de reflexão, de emoção, e de tudo isso eu vinha com o exemplo do trabalho dela. Aí, muito tempo depois, numa ignorância total, jantando na casa da Hélida, eu fui contar do trabalho da própria artista. Eu morri de vergonha. Mas, ao mesmo tempo, eu adoro isso, assim, porque isso é arte, né, também, assim, aquilo que te captura, e não necessariamente captura pelo autor, né, pelo artista, te captura pela obra, né. Ali eu fui capturada pela obra. A obra me tomou e eu carreguei ela para a vida, né. Então aí é um pouquinho a notar, assim, né, totalmente, a Ludmila, desculpe, totalmente capturada. E é muito bom isso. São as falas menos mediadas, né? Assim, Como? Não, essas são as falas que a gente recebe menos mediadas, assim, né? Que se não souber que... Não foi? Não souber... Tá falando de mim, cara. Mais ou menos foi assim. Aí ela disse, não, mas esse trabalho é meu. Fiquei ignorante, mas ok. Sou fã. Elogios absolutamente sinceros, não tem Nada. Esses são os presentes que a gente ganha na vida, né? Eu sou super privilegiada também, né, da tua presença lá, entre nós e aqui mesmo, né? Poder... Me veio em mente, agora falando assim, eu entrei, eu saí, eu voltei, que a arte, ela nos possibilita também mudar um pouco de endereço, né? Eu acho que a gente sai do endereço da gente, a gente sai do nome da gente, mas acho que é um pouco... Essa situação também que o Marcelo traz aqui, né? Ele nos dá as coordenadas, ele nos oferece tudo o que é necessário, mas a gente não, como tu disseste assim, mas eu não sei muito bem aonde é. Né? Assim, a gente transpõe, agora vou usar um outro prefixo, né? A gente se transfere, a gente se transmuta, mas há algo, né, que eu acho que se a gente chega aí, está ótimo. Né? Eu cheguei, eu até perguntei, porque eu cheguei por esse lado, cheguei a contar, porque está tudo virado para lá, mas eu cheguei por ali e voltei por aqui. E como eu vi que tinha as coordenadas, eu disse que, bom, deve ser importante. Tinha a data, para mim ali o dia e aqui a noite, ali o verão e aqui o inverno, sabe? Foi por isso que eu te perguntei, que aí eu vi que muitos aqui são feitos eu comecei a prestar atenção na data, que são feitos no verão, e lá são feitos no inverno. Eu digo que ele estava na Europa quando ele fez assim. Alguma coisa assim. Mas é viagem, né? Da tonalidade verão e inverno. Esses aqui, eles são azuis porque eles foram feitos todos durante uma viagem de barco de alguns dias, assim. Então a paisagem que tinha era mar e vários mares, assim, né? Em determinados momentos. Mas, claro que guarda essa noção de noite, né? Porque é azul. Eu vi de um para o outro também, entende? Foi uma Perfeito, sim. E esse tipo de vagueza era uma coisa que me interessa oferecer esse tipo de vagueza, sabe? Esse grau. A gente sempre está medindo o grau de informação que a gente dá quando a gente está codificando, está pensando no trabalho, assim, né? Às vezes mais intencionalmente dentro. Aqui eu poderia ter colocado, em alguns momentos eu pensei em colocar o lugar, né? Assim, Porto Seguro. Então. Mas eu achava que isso ia ser muito evocativo e eu preferia ter uma coordenada mais precisa, por um lado, né? Ela é absoluta. Se for lá no Google e botar esse endereço número por número, vai chegar no ponto exato onde é que foram feitos. Então não é Porto Alegre na Duque de Caxias, número tal. Mas ao mesmo tempo ninguém vai fazer isso. E não precisa fazer, porque, né, assim, eu gostaria que tivesse uma certa indicação, mas não uma certa possibilidade de remontar esses trajetos, mas de uma forma mais etérea, assim, né? Esses são mais do verão, esses são mais da noite, esses são... Um elemento interessante é que essa captura dos
instante do fazer, né? Que vai dado, assim, dessa paisagem, desse instante, que também diz respeito muitas vezes a nossas leituras, assim, não sei se vocês carregam isso, mas eu li tal livro naquele verão, na casinha lá, que sei lá, eu aluguei em tal lugar, e aí a leitura vem junto com todo esse lugar, esse... É a Madeleine, né? Hã? É a Madeleine, do Proust. Exato, é que a gente carrega meio junto também com algumas leituras, não todas, né, infelizmente, mas muitas a gente carrega no instante da leitura com o livro, no instante que nós lemos o livro, né? Mas agora não vou ter isso, né? Nos últimos 2 anos. Agora... Não, é bem isso. Sim, pra mim, né, eu vejo quase como um catálogo de lugares, assim, por onde eu passei, né? E eu consigo remontar a maioria desses momentos, desses lugares, sem as coordenadas, sem a hora, porque eu estava ali olhando para o lugar, né? Assim. Então, alguns agora já começam a ficar mais perdidos na memória, assim. Mas também era uma coisa que lá no início eu pensava como um caderno de ida, assim, né? Como um caderno de viagem. E hoje em dia eu acho que é muito mais um caderno de volta, assim, porque é o lugar que mais aparece é a janela da minha casa. Então, assim, é muito esse processo de ir e voltar para o mesmo lugar e olhar de novo para esse lugar em outro momento, em outro tipo de experiência, assim, né? Eu acho que estamos passando do horário previsto. Teoricamente era até às 8, a gente pode ficar mais um pouquinho, acho que daqui a pouco eles começam. A conversa podia ir muito longe, né? Muito legal, assim, gostei muito desse formato, até podia ser mais redondinho, assim, para ficar mais de troca, assim, que é muito gostoso. Não sei se vocês tem alguma coisa que quer falar, quer perguntar. Eu queria contar assim, um pouquinho de você, né? Porque o Marcelo fez ele disse que ele contou do ponto de vista dele, eu queria falar do meu ponto de vista também, né? Porque essas coisas de ser professor é muito interessante também, o que chega até nós, os que ficam, os que permanecem, os que têm uma troca mais... que perdura, vamos dizer, né? Acho que o nosso caso é Marcelo, porque o Marcelo foi, como ele disse, aluno numa cadeira que eu era regente, era Tânia, mas eu fazia parte da cadeira. Depois foi numa outra, e eu vinha falava algumas coisas em relação ao trabalho, foi se aproximando. E eu sempre fui assim, muito encantada com fazer esse elogio, assim, com essa sensibilidade do Marcelo, não só de capturar no âmbito do trabalho, né, com as artes visuais, mas o texto escrito da dissertação do Marcelo é muito bonito também, e tem uma sensibilidade, uma montagem, uma capacidade de trazer a reflexão toda dessa poética para uma exibição acadêmica também ímpar. Então, naquele lugar também a gente tem que... também isso se fez presente. Assim, normalmente a gente faz muitas bancas, né, na história da vida, né, acadêmica, e a maior parte dos meus trabalhos de banca eu deixo no campus. Fica lá no armário do campus, como eu digo. Mas o do Marcelo fica na minha estante, assim, é um desses trabalhos que eu quero ter pertinho de mim, assim, porque realmente é um trabalho que vale a pena ler mais de uma vez e aprende com ele. Então, eu queria trazer esse depoimento aqui também, Marcelo, para encerrar esse meu lugar aqui também, que não é das artes, é da literatura, é mais da teoria literária, uma reflexão outra, mais filosófica. Mas te agradecer muito, Tânia.
entender que eu podia estar aqui e participar também desse instante. Obrigada. Eu que agradeço, né, Cláudia? Eu ouvi isso, é muito bom, e foi... Sempre as conversas foram muito boas e muito produtivas, assim. Agradecer de ter te disponibilizado, né, mais uma vez, seguir esse papo. Sim, vamos continuar. Então tá, gente. Muito obrigado.